Boa noite, amada igreja. O nosso texto é em Efésios, capítulo 2, verso 19. O texto diz: Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, eu te agradeço por estarmos reunidos aqui, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai amado, por mais um domingo, Pai, como família, como comunidade, Pai, como igreja nos reunimos aqui, Pai. E te agradecemos porque isso vem de Ti, Senhor. Que nesse momento, Pai, seja a Tua palavra somente, Pai. Que eu me esvazie de mim, Senhor, e que eu também me torne ouvinte, Deus amado, daquilo que o Senhor tem ensinado, Pai, através do Teu Evangelho, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar? O nosso texto, ele abrange bem o que temos falado nessa série. Sobre a família, sobre uma família. Sobre o que Deus nos tornou como família. Por conta do meu trabalho, eu sempre estive viajando, desde da minha adolescência, mais ou menos, em torno dos 20 anos ali, eu comecei a viajar bastante. Então, eu tive oportunidade em muitos locais, por estar longe de casa, estar longe da igreja, adentrar em uma igreja que eu não conhecia ninguém. Simplesmente eu estava na cidade, estava um tempo sem cultuar e eu desejava, por aquele meu desejo, eu ia e adentrava uma igreja. Por muito tempo eu pegava um ônibus e descia e ia na primeira igreja pela qual eu passava. E eu ia. E uma coisa que eu percebi nesse tempo é que todas as vezes que eu entrava numa igreja, eu nunca não me senti abraçado, eu nunca não me senti acolhido. Era sempre como se eu entrasse de fato entre meus familiares, era sempre como se eu entrasse em um local comum a mim. Se tem algo que eu tenho aprendido recentemente sobre isso, sobre o que significa estar em comunidade, o que significa estar dentro da igreja, é que realmente é isso, é estar. Nós pertencemos a outra cidadania, nós pertencemos a outro país, a outra nacionalidade, a uma nacionalidade que a gente ainda não viu, a qual a gente não presenciou, a qual a gente ainda não caminhou. Mas aqui é como se a gente estivesse numa embaixada dessa nacionalidade. Aqui, quando nós nos reunimos aqui no domingo, a preciosidade disso é como se nós estivéssemos no país a qual nós pertencemos. O meu filho tem me ensinado isso. Acredita, o meu filho está na fase aqui que pelo menos uns 4 aqui estão vendo mais ou menos algo parecido que eu. O Thiago em breve vai estar vendo isso, porque essa fase é muito boa, Thiago, que ele está aí deitadinho no culto. Mas o meu amigo Átila, meus outros amigos que estão com os filhos aí na fase de mais ou menos 1 ano, eles sabem que a gente muitas vezes não consegue ouvir o sermão inteiro. Muitas vezes a gente não consegue prestar atenção porque a criança ela quer sair correndo. Mas o mais louco disso tudo é que eu estou dentro do culto. Apesar das vezes eu ter que ouvir durante a semana o sermão para relembrar tudo o que foi dito, eu não tenho a sensação de que eu não participei do culto. Porque é muito mais do que eu consumir o ensino que eu estou passando aqui. Estar aqui é muito mais do que vocês ouvirem um estudo acerca de um trecho das Escrituras. É disso que a gente vai falar nessa noite. É dessa verdade. Nós não somos simplesmente consumidores de teologia, não foi isso que segurou a gente aqui. Foi porque aqui nós sabemos que estamos participando da nossa nação, estamos participando da nossa família. O nosso texto, a carta aos Efésios, ela não tinha um cunho de correção, como é comum a gente ver em algumas outras epístolas, como é o caso de 1 e 2 Coríntios, que tinha questão moral na igreja de Corinto, ou as cartas aos Gálatas, que tinha questão de combater os judaizantes. Esse não é o caso da carta aos Efésios. Essa carta ela foi enviada por Paulo, que por meio de Tíquico, que estava levando a carta a Filemon. Paulo, aproveitando-se disso, ele resolve também enviar essa carta. E como ela não tinha um apelo de correção, um apelo de corrigir alguma falha específica naquela igreja, Paulo ele estava muito mais livre para escrever sobre a sua teologia. Assim, 2 semanas atrás a gente falou de Romanos, que também era um contexto parecido nesse quesito de estar mais livre para escrever sobre a sua teologia. Então aqui a gente vê um pouco mais
um pouco da teologia de Paulo sistematizada aqui. Nessa carta, Paulo ele tem o foco de informar a posição privilegiada da igreja neste mundo e as implicações disso na vida cotidiana. A gente pode ver pelo fim da epístola de Efésios que a gente vê uma orientação que Paulo dá aos pais, a relação entre os pais e os filhos, patrões e servos, entre o cônjuge, porque Paulo inicialmente ele trata da posição que a igreja tinha diante do mundo e aí ele vai tratar das implicações disso na vida cotidiana da igreja. Então, com esses dados em mente, eu também vou querer, junto com vocês, fazer uma caminhada pelo capítulo 2, para que a gente observe todo o contexto que vai levar Paulo a essa conclusão no verso 19. O capítulo 2 começa da seguinte forma. Versos 1 ao 3, Paulo diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Logo nos 2 primeiros versículos, Paulo ele vai destacar como nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados. É assim que ele começa a falar: vocês estavam mortos. Ele não passa a ideia de moribundo ou de doente que poderiam em algum momento se recuperar. Não, é literalmente morto, inerte, como um corpo dentro de uma cova. Você não vê nenhuma esperança para um corpo, você não vê nenhuma possibilidade daquele corpo se recuperar. Uma pessoa muito doente, você cria a esperança dessa pessoa ser curada, mas uma pessoa morta não tem esperança. Ela não tem nada, ela não se move em direção nenhuma. E aqui Paulo fala que todo aquele que não está em Cristo, todo aquele que não possui a fé em Cristo está nessa situação, morto. Essa era a condição do homem sem Cristo. E Paulo deixa claro que essa era a nossa condição. É a condição de cada um aqui, em algum momento da sua vida, esteve morto, sem Cristo. Nós éramos esse corpo em estado de putrefação que não tinha esperança. Essa verdade também é sobre nós. É isso que Paulo está falando para essa igreja. Olha só, vocês estavam mortos. Lembrem-se disso. Essa era a posição de vocês. Não tinha esperança, não tem exceção. Todos aqueles que estavam sem Cristo, todos aqueles que estão sem Cristo, estão nessa situação. E Paulo diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse texto ele coloca a gente numa posição muito sensível. Ele coloca a gente numa posição em relação ao pecador muito sensível. Uma posição de misericordioso. A gente olha o pecador lá fora e a gente, quando lê uma verdade dessa, a gente é obrigado a olhar com misericórdia. Quando eu falo de misericórdia, eu não falo de condescendência para com o pecado. Eu não falo de ter pena daquele que comete o ato mal. Eu não estou falando que a gente olha o assassino e fala: nossa, coitado do assassino, porque ele fez isso, ele tá vivendo no pecado. Não é essa pena. Não é olhar com pena daquele que causa o mal. Mas é o fato de entender que a diferença de nós para ele não é algo interno a nós mesmos. Não é uma qualidade minha, não é uma característica que me torna superior. A minha diferença para um assassino é simplesmente a graça de Deus sobre a minha vida. Porque potencialmente aqui, nenhum de nós está livre no sentido de ser potencialmente um assassino, de ser potencialmente um estuprador, ou de potencialmente um ladrão ou algo do tipo. Porque a gente muitas vezes desejamos aquilo que não podemos possuir. Os homens, desde a sua adolescência, eles são acometidos pelo desejo por outras mulheres, das quais eles muitas vezes não vai ter contato. E se não fosse a graça de Deus te segurando, você poderia agarrar aquela mulher e fazer aquilo que você tanto julga como cruel. Ou no seu momento de ira, você poderia matar alguém sem nem pensar duas vezes. Alguém que está te prejudicando, alguém que está lhe causando algum mal. Essa é a nossa situação. Então, quando nós olhamos para um pecador, eu estou falando de pecados graves aqui, eu poderia usar pecados, aquele que mente, não estou usando pecados graves. Eu quero que todos nós tenhamos a percepção de que a nossa diferença para eles é simplesmente a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque potencialmente nós poderíamos ser tão terríveis quanto eles. O Hitler é trazido como uma figura maligna e demoníaca, mas a gente tem que entender que
O que ele foi, potencialmente todos nós podemos ser. Os pensamentos dele eram altamente lógicos. Quantas vezes nós não pensamos logicamente, o que seria de um Brasil melhor se a gente pegasse todos aqueles que são viciados no crack, que estão ali na Avenida Brasil, e jogasse eles para a morte? Quem nunca ouviu isso? O que torna uma pessoa que fala isso diferente do que Hitler falava? Nós potencialmente somos maus. E nós potencialmente, e mais do que potencialmente, nós estávamos em algum momento entregues aos nossos próprios desejos, à semelhança daqueles que estão lá fora e perecem sem Cristo. Então, quando nós olhamos para Ele, ainda que nós venhamos nos irar pelo pecado, ainda que nós venhamos nos irar pelo mal que o pecador faz, nós também devemos lembrar da misericórdia e saber que o Deus que nos salvou também pode salvar a cada um daqueles que lá fora perecem, independente do pecado que eles cometeram, porque Cristo nos salvou independente do pecado que nós cometemos. Todos nós sabemos o que o nosso coração deseja, melhor do que ninguém. E nós sabemos, ninguém aqui vai se achar justo olhando para o próprio coração. Ninguém aqui tem a coragem de expor tudo o que está pensando e falar que é superior a alguém que está lá fora. Paulo, ele destaca isso, ele traz essa verdade. Ele fala para os crentes que estão lendo essa carta, vocês também estavam mortos lá fora, não se esqueçam disso. Vocês eram merecedores da ira. Porém, como eu disse, existe algo que mudou a nossa situação e que nos tornou diferentes daqueles que lá fora perecem e estão entregues ao pecado. E nós sabemos disso. E nós sabemos que não foi algo que nós fizemos. Afinal, nós estávamos mortos e inertes, incapazes de fazer qualquer coisa. Porém, Paulo vai dizer do verso 4 ao 9 o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Foi Deus quem nos resgatou. Ele, que é rico em misericórdia, nos amou. Deus voluntariamente optou por nos amar, conhecendo os nossos pecados, sabendo não só aquilo que a gente praticou, mas o que intentamos praticar, aquilo que em nosso coração muitas vezes não fizemos por temor, mas desejamos. Deus estava cônscio de cada uma dessas falhas que existiam em nós. E ao contrário do que muita gente diz por aí, Ele não era carente, Ele não precisava da nossa presença. Ele não precisava provar que era bom. Logo no verso 3 a gente viu, nós éramos merecedores da ira. E se Deus tivesse optado por colocar cada um de nós aqui no inferno, Ele não seria injusto e nem maligno por isso. Muito pelo contrário, Ele continuaria sendo sumamente bom e sumamente justo. Ele não precisava disso. Se Ele não nos salvasse, Ele também não deixaria de ser gracioso. A graça dele estaria lá, mas Ele optou manifestar a graça dele nos salvando. Ele fez isso por vontade própria, por motivos que nós não temos acesso, nós não conhecemos. Ele fez isso porque Ele quis. Ele não dependia, Ele podia ser eternamente suficiente. Ele é eternamente suficiente e Ele podia eternamente viver dessa maneira. Mas Ele soberanamente, unilateralmente, olhou para nós e nos resgatou da morte, nos deu vida. Nós que antes estávamos mortos, agora estamos vivos por meio da obra de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Parar para ouvir isso me faz concordar muito com o que o pastor disse acerca da ideia dos perseguidos. O pastor ouviu relatos de cristãos perseguidos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer um pastor perseguido na Colômbia, um pastor que era perseguido na Colômbia. Eu conheci ele aqui no Brasil. E tive a oportunidade de ler, de conhecer por outros meios relatos de outros pastores perseguidos. Eles valorizam isso porque eles sabem o que salvou. Não é uma chuva que vai parar eles de dar vontade de estar aqui domingo.
Assim como a gente, quando para olhar essa realidade, a gente não tem como falar assim, nossa, era melhor eu ter ficado em casa, era melhor eu não ter me molhado hoje. A gente não consegue lidar com isso sabendo tudo aquilo que Deus fez. Nós, pecadores mortos, fomos salvos por um Deus amável e soberano, a qual nós não tínhamos nada para oferecer. Essa verdade, ela traz alegria para a gente. Ela traz confiança, porque ela faz a gente entender que essa obra não pode falhar. Essa verdade traz temor para a gente. Essa verdade traz vontade de estar aqui, de estar diante de Deus, de um Deus amável, o máximo que nós pudermos. Isso aconteceu por meio da graça. Nenhum de nós consegue olhar para outro ser humano e falar, nós somos superiores. Nenhum de nós que estamos aqui na Igreja de Cristo conseguimos olhar para um ímpio diante dessas verdades e falar assim, eu sou salvo porque eu sou melhor que você. Eu sei que ninguém fala isso conscientemente, mas quantas vezes nós falamos isso no nosso interior? Quantas vezes na parábola de Cristo, que ele fala acerca de um fariseu e de um publicano que subiram para orar, nós somos os fariseus que oramos, obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles ímpios que fazem o que é mal. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano que às vezes mente. Quantas vezes nós deixamos de subir diante de Deus, reconhecendo quão pecadores nós somos, para exaltar a nós mesmos diante daquele que é sumamente bom. Essa notícia de que Ele nos salvou, ela é maravilhosa para a gente, mas ela também é um fio de esperança para aqueles que estão mortos, porque nós também estávamos mortos e Cristo nos salvou. Existem pessoas que estão lá fora ainda mortas, mas são eleitos do Senhor, e o mesmo Deus que nos ressuscitou há de ressuscitar elas, e essa é uma notícia a qual nós devemos espalhar, essa notícia de que existe esperança, mesmo para aqueles que estão mortos em seus pecados. Nós olhamos um corpo e não vemos esperança para ele, porque não há esperança humana, mas para o nosso Senhor há sempre esperança, porque Ele pega o morto e dá vida. Então Ele pega o morto espiritual como Ele nos pegou um dia e dá vida. E pode ser que eventualmente tenha alguém aqui ouvindo isso. E o que eu tenho para dizer é a mesma palavra que Paulo. Eu também estive morto e Deus me ressuscitou. Você pode estar morto e Deus pode te ressuscitar. Não sei se todos já leram O Peregrino, de John Bunyan, mas ele fala exatamente disso. No começo do livro, nós vemos Cristão, o personagem principal, que tem acesso a um livro que era a Bíblia, e por meio do acesso a esse livro, ele toma consciência de que agora, ele toma consciência de que ele era um pecador, e a cidade a qual ele vivia era a cidade da destruição, estava para ser destruída, e aquilo o aflige. Exatamente é isso que aconteceu na vida dele. Antes ele estava morto, o pecado sempre esteve nele, mas no momento que ele tem acesso à verdade, Deus dá vida para ele, e quando ele tem vida, ele toma consciência de quem ele era, e assim como ele vai diante da cruz e esse fardo cai. É isso que acontece sobre a nossa vida também. Um dia nós viemos diante da cruz e o nosso fardo caiu, e se ainda há alguém morto aqui, se ainda há alguém que está com esse fardo, tenha consciência disso, diante da cruz o fardo cai e Cristo nos salva. Paulo encerra esse texto e esse trecho, e você, notadamente, você vê uma marcação. Mais uma vez, Paulo, aqui agora no verso 11, ele usa novamente a palavra portanto, né? No caso, pela primeira vez, a palavra portanto. Então, até aqui, ele fala da obra da salvação, de como ela foi feita. Ele fala de que nós, antes éramos pecadores, Cristo soberanamente nos salvou para a sua própria glória. E ele fala, portanto, nós agora, tendo em mente isso, ele continua, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e de que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo.
aqui nesse texto fica claro que Paulo ele está falando a uma igreja majoritariamente composta de gentios. Ele fala que vocês anteriormente eram gentios por nascimento e chamados circuncisão. E esse, portanto, ele está atrelando a toda a obra de Cristo na salvação. A mesma obra que aconteceu lá no século I e que aconteceu na nossa vida ainda hoje e acontece na vida de todo crente. Apesar dessa distinção não ser tão forte para a gente hoje, a gente não tem essa ideia de um cristão judeu e um cristão gentil, porque basicamente aqui quase todo mundo seria gentil, né? A gente tem um descendente de judeu na igreja, que é o Daniel Subikoff, não está presente hoje, mas o mais usual no mundo ocidental é que os crentes eles sejam gentios. E quando a gente lê um texto desse, né, uma das coisas que a gente tem que fazer com o texto, quando a gente vai fazer o sermão, é trazer esse texto para a nossa realidade. E o fato é que o texto está na nossa realidade, é uma carta escrita a gentios, nós somos gentios, eu não precisei trazer nenhuma adaptação, porque foi uma tentação grande de procurar coisas que fossem falar disso, mas o texto é claro nisso. É uma carta dita majoritariamente para gentios e a nossa posição. Só que diferente do que temos hoje, naquela época, essa era uma marcação muito forte entre cristãos judeus e gentios. Por quê? Vamos voltar um pouco e imaginar qual era aquela situação. O Deus a qual o cristianismo fazia referência era o Deus que inicialmente escolheu Abraão. Foi o Deus que removeu o povo de Israel do Egito. Foi o Deus a quem aquele povo judeu tem servido desde a sua formação histórica. E repentinamente agora, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, falando acerca desse Deus, se espalhou por todo o mundo conhecido naquele momento. Então agora a gente tinha homens ouvindo falar acerca homens que não faziam parte desse povo, a qual Deus tinha guardado desde a sua formação, ouvindo falar acerca de Deus e se convertendo a esse Deus e indo caminhando em direção a esse Deus. O que Paulo e esse povo talvez a gente trazesse para um paralelo, né, algo que a gente costuma muito falar aqui, que chegou agora e já quer sentar na janela. Talvez essa fosse a marcação que pudesse trazer naquele momento. Os judeus, talvez enciumados, pudessem olhar assim, talvez, e de fato muitos judeus foram por esse caminho, olhando, nossa, meus pais serviram Deus, toda a minha geração serviu esse Deus e agora chega esse gentil agora e acha que está sabendo das coisas e acha que é simplesmente só entrar no povo. Não é bem assim. O que Paulo está falando é, sim, vocês entraram no ônibus agora e sim, vocês vão sentar na janela. O que a gente pode entender até numa parábola de Jesus. Os trabalhadores da última hora receberão os mesmos salários daqueles que estão desde de manhã. O fato é que, a partir de então, agora, não era uma seita judaica que estava sendo construída ali. Não era mais isso. Aquilo de fato era uma nova religião. Aquilo de fato era uma novidade. Apesar de estar atrelado nos velhos fundamentos do Antigo Testamento, aquilo era a conclusão do que começou a ser construído lá atrás. E não tinha mais a ligação com os judeus. Não era uma continuidade dos judeus. Naquela época, um movimento que chamamos hoje de judaizantes se tornou muito forte. E ele insistia em criar prosélitos. Então ele pegava os gentios convertidos e falava que para aqueles gentios servirem a Deus de maneira perfeita, eles também tinham que cumprir a lei e assim se tornarem judeus. Não parece que Paulo está combatendo especificamente esse grupo aqui nessa igreja, mas parece que Paulo está prevenindo eles de que quando chegasse esse momento, eles se firmassem na obra que Deus tinha feito neles. E aí esse que é o ponto interessante que eu vejo aqui. O quão importante é nós sabermos como foi a obra de salvação na nossa vida. Paulo ele atrela o meio de defesa daquele povo contra um possível ataque que eles sofreriam, a confiança na obra do que Deus fez. Portanto, lembre-se, vocês eram pecadores, vocês estavam mortos nos seus pecados, mas Deus soberanamente salvou vocês.
Então lembre-se que vocês realmente não eram do povo de Deus, mas agora vocês são, e ninguém pode dizer o contrário. Então, apesar de nós hoje não vivermos esse conflito entre cristãos judeus e cristãos gentios, essa mensagem é válida para nós hoje. Ninguém tem o direito de dizer que nós não somos do povo de Deus, por nossas origens, por nossa etnia ou por qualquer outro atributo. Nós pertencemos ao povo de Deus porque foi Deus quem disse, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos ressuscitou e nos deu vida. Nós podemos confiar nisso. Paulo continua e destaca o fato, de que eles eram estrangeiros, mas que isso não tinha mais importância a partir daquele momento. Pois dos dois povos Deus fez um só. Nos versos 14 ao 18, Paulo diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Aqui a gente vê a marcação final. Paulo de fato falou, aquele povo que servia a Deus no passado e vocês que estão servindo a Deus agora, eu peguei vocês e tornei um novo povo. É uma coisa diferente, não é mais judaísmo. Vocês também não pertencem mais ao grupo que vocês pertenciam. Vocês agora fazem parte dessa nova nação. Finalmente chegamos ao nosso portanto. Agora que vocês entendem que vocês são um povo só, que não há distinção entre judeu, entre grego, ou como Paulo disse lá em Gálatas, já não há mais judeu, grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Portanto, agora que vocês entendem a obra de Deus na salvação, agora que vocês entendem que de fato dos dois povos Deus fez um, vocês entendam que já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. De fato, a nossa religião teve origem no judaísmo, na antiga aliança. A antiga aliança da qual a gente era distinto, a gente não pertencia, em tese. Mas veio Cristo e expandiu essa aliança a todas as nações. Agora ela não está mais restrita a uma etnia específica. Mas ela é restrita a um povo que foi alcançado pela graça. O que define agora que nós pertencemos à nação não é mais da onde nascemos, não é quem são os nossos pais, não é mais a nossa origem, mas é a obra de Cristo na cruz. É a graça que nos alcançou. É isso que nos define como um povo. Essa é a nossa identidade. Essa obra que começou ali no século I, ela nunca mais parou. A partir dali, todos os que são alcançados pela graça ganham esse visto permanente dessa nova nação. Quando nós entramos dentro da igreja, é isso que acontece. E isso é fantástico, é isso que está relacionado com aquilo que eu falei no começo. Recentemente, numa viagem a lazer com a minha esposa, nós estivemos em outro país e passamos um bom tempo fora. O país predominantemente falava inglês, não é o meu forte falar inglês, a minha esposa ela entende bem o inglês, mas ela também não gosta muito de falar. E como a gente já estava um tempo sem ir no culto, e aí, no país que a gente estava, ele era majoritariamente cristão, tinha muitas igrejas, e nós pesquisamos na internet e fomos numa igreja presbiteriana. Apesar de eu não ter entendido todas as frases do culto, deu para entender a maioria, mesmo assim, eu sentia isso. Eu sentia que eu estava entre o povo de Deus, eu sentia que eu estava entre os meus. E quando acabou o culto, eu fui abraçado, a minha esposa foi abraçada. Foi na época que aconteceu o acidente em Brumadinho. A primeira coisa que perguntaram para mim, quando descobriram que eu era brasileiro, é se eu tinha familiares lá em Brumadinho.
Eles me deram almoço, falaram das melhores coisas da cidade, gastamos horas conversando com alguém que eu não dominava totalmente o idioma. Eu fui tratado como um irmão. Pessoas que eu talvez nunca mais vou ver aqui nessa terra. Isso começou naquela obra de Cristo, no dia em que Deus me ressuscitou e me trouxe da morte para a vida. Ele me tornou irmão daqueles irmãos. Essa é a obra de Deus. Nós pertencemos a uma outra nação. É isso que Deus ofereceu para nós. É isso que Deus fez. Tudo isso está ligado à obra de Cristo. Isso não é um conceito complexo. Isso não é algo misterioso e mágico que precisam de rituais. Não, Paulo ele explicou onde isso começou. Isso começou no momento que Deus nos deu vida e fez de nós um só povo. Isso é muito real. É por isso que a gente pode chegar em qualquer país, em qualquer local e ser abraçado como se a gente fosse daquela nação, dentro da embaixada do reino dos céus, que é cada igreja aqui nessa terra. Se nós pudéssemos viajar no tempo e em algum momento a gente fosse parar no século XVIII, no século XVII e adentrássemos em uma igreja, apesar de nossos costumes serem completamente diferentes, nós entraríamos dentro da igreja e estaríamos em casa, ouviríamos o evangelho de bom grado e alegre, e naquele local nós teríamos encontrado paz e tranquilidade, independente de estar fora da nossa época. Se por algum motivo nós ficássemos congelados, como num filme de ficção científica, e acordássemos daqui a 2 séculos e Cristo ainda não tivesse voltado, e acordássemos e entrássemos dentro de uma igreja, nós seríamos abraçados, nós seríamos tratados como irmão, independente de como os costumes mudaram. E mais do que membros de uma mesma nação, Paulo diz, e membros da família de Deus. Somos uma só família. Isso não é limitado por geografia, isso não é limitado por idioma ou por época. John Wesley é seu irmão. John Wesley é seu avô. Spurgeon é seu irmão, Spurgeon também é seu parente. Cada um desses grandes que nós lemos, eles são nossos irmãos. Você tem noção disso? Um dia, quando o nosso Senhor voltar, nós vamos acordar e vamos estar enfileirados com esses homens do qual nós lemos e admiramos hoje. E participaremos da mesma família. Isso vence épocas. Isso vence o tempo e o espaço. Esse é o poder do que Deus fez. É isso que Deus fez na cruz. Ele nos salvou e nos tornou um. E a implicação de ser família de Deus é o que Paulo continua trazendo aqui, dos versos 20 ao 23. Ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Até o 22, perdão. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Em outras palavras, agora nós estamos unidos em um só corpo e nós somos parte dessa construção. Dia após dia somos construídos e fazemos parte da construção. E como nós participamos disso? Cada domingo em que nós viemos aqui, cada domingo que nós escutamos o Evangelho, cada dia que nós acordamos, de manhã lemos as Escrituras, ou antes de dormir lemos as Escrituras e oramos, a cada momento desse nós estamos caminhando para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para nos tornarmos mais parte dessa estrutura, até um dia que a grande obra dessa morada estará pronta e o nosso Salvador há de nos buscar. E aquela cidade a qual nós tantos almejamos, o novo céu e nova terra, nós adentraremos. Essa é a nossa esperança.
Eu sempre falo disso aqui em minhas orações, eu sempre falo disso aqui nas pregações, todas as vezes que eu puder. E enquanto eu puder, eu vou falar isso, porque eu não falo só para que vocês se lembrem, eu falo para que eu me lembre. A minha esperança não é nessa terra, essa terra é enganadora. Ela é como, mais uma vez, em referência ao livro do John Bunyan, O Peregrino, ela é como o Vale do Sono, eu não lembro o nome, onde os cristãos, os peregrinos passavam e adormeciam por conta da comodidade daquele local. Nós não podemos adormecer nessa terra e achar que a nossa vida é nessa terra. Hoje eu acordei com a notícia de que eu perdi um primo repentinamente, que acabou de ter uma filha de 10 dias. Anteontem, ele estava saudável. Ele foi dormir, teve um infarto e faleceu. É para lá que nós estamos indo, não para a morte, mas para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Nós não somos eternos. Nós não podemos garantir a nossa chegada em casa, mas olha só, nós não somos eternos nessa terra, mas nós somos eterno na verdadeira terra. O que é mais real? É isso aqui que é passageiro? Ou é o novo céu e nova terra que vai ser eterno? Nós não podemos nos enganar. Nós não podemos nos enganar achando que a nossa esperança é para essa terra, porque se for, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz isso. A nossa esperança é para o que há de vir. Nós ansiamos o dia em que estaremos prontos, em que essa construção vai ser concluída. Ser família de Deus, ser cidadão dos céus, implica nisso, nessa ansiedade, nesse desejo de estar com o nosso Senhor. Mas enquanto não chegarmos lá, quão grandiosa maravilha Deus nos deu, deixando essas embaixadas do novo céu e nova terra aqui. Que a gente não venha desprezar isso. Estar aqui no domingo não é um sacrifício. E se alguém pensa nisso como um sacrifício, uma obrigação, meu irmão, reveja, peça para que Cristo te ressuscite. Nós estamos aqui por alegria. Eu fico ansioso pelo domingo. Para mim é bom estar aqui durante o culto. Para mim é bom ver vocês. Vamos aplicar? A primeira aplicação que eu vejo nesse texto é o chamado à hospitalidade cristã. Se algum irmão entra aqui nessa igreja e ele não se sente abraçado, nós temos que começar a nos rever como igreja. Como pode um irmão em Cristo, um membro da nossa família, adentrar a nossa casa e não ser abraçado por nós? Esse é um papel nosso como igreja. Nós recebemos irmãos aqui, nós abraçamos, porque eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos mais do que aqueles que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, porque eles nasceram do mesmo sangue, o sangue de Cristo vertido na cruz. Uma segunda aplicação é que ser família de Deus é para todos os crentes. Não é para uma denominação específica. Não é porque nós somos reformados e pertencemos a uma igreja histórica que somos superiores àqueles que talvez sejam de uma igreja que surgiu há pouco tempo. Se naquela igreja é pregado o evangelho genuíno, se naquela igreja é ensinado que a salvação é por meio exclusivamente de Cristo, se naquela igreja é ensinado exatamente como se deu a obra da salvação, como Paulo descreve aqui, ali existem irmãos nossos. E nós não temos o direito de negar a irmandade com eles, nós não temos o direito de andar afastados deles, apesar de nós termos discordâncias, porque nós concordamos naquilo que é essencial. Cristo nos salvou. Então, que nós devemos ter isso em mente. Se entra um assembleano aqui, se entra um batista aqui, ou se nós entramos em uma assembleia ou em uma batista, nós estamos entre irmãos. Se existe algum óbice, se existe algum atrito seu, se existe alguma mágoa sua por algum irmão, algum familiar seu, ser de outra denominação, reclame com Deus, porque foi Deus que escolheu o meio, o local e o modo que ele foi salvo. Então vá diante de Deus e leve a sua reclamação para Ele, ou glorifique a Deus porque Ele salvou aquele que você ama e o tornou seu irmão.
É fácil para mim falar aqui porque aqui existem diversos irmãos, que existem parentes em outras denominações, e eu tenho certeza que ninguém aqui vai dormir triste falando, nossa, que tô triste porque a minha mãe é assembleana. Eu não, porque eu vi a minha mãe no mundo e eu vi o que Deus fez na vida dela. E eu sou alegre porque foi a minha mãe assembleana que me levou para os caminhos do Evangelho. Uma terceira aplicação, e essa é para aqueles que ainda não fazem parte da família, ou para aqueles que hoje estão olhando aqui e estão pensando, nossa, eu nunca me senti parte dessa família. Essa família, ela tem um requisito para entrar, é a graça de Deus. Ore, clame a Ele, porque se você tem esse desejo, foi Ele que colocou. Então caminhe, venha, porque Deus salva. E uma última aplicação, é algo que eu quis deixar para o final, porque muitas vezes eu vejo esse texto, eu vejo essa verdade que somos família, mas existem coisas que acontecem e eu não entendo. É fato que nós ainda pecamos. Todos nós aqui pecamos. E é fato que muitas vezes muitos desses pecados, dessas falhas, vão ser contra irmãos nossos, ou que estão aqui, ou que estão em outros lugares, mas que são irmãos nossos em Cristo. E é fato que muitas vezes isso vai magoar os nossos irmãos. E é fato que muitos irmãos pecaram contra nós e nos magoaram também. Mas vamos meditar em tudo que foi dito aqui. Vamos meditar em tudo que Paulo falou. Em que nós estávamos mortos em nossos pecados. Em que Deus optou por nos salvar. Vamos além, vamos lembrar como foi esse modo pelo qual Deus nos salvou. Deus nos salvou por meio de Cristo na cruz, onde Cristo padeceu e sofreu a punição que era destinada a nós. Para quê? Para nos perdoar. E como nós, diante de toda essa verdade, podemos negar perdão a irmãos pelos quais o próprio Deus morreu da mesma maneira que Ele morreu por mim? Como eu posso achar que porque algum irmão me magoou, eu tenho o direito de manter a mágoa contra ele, e eu não tenho o dever de ir lá abraçar esse irmão e trazer ele para perto de mim? Como eu posso olhar para um Deus que correu, foi a uma cruz, sofreu por pecados que ele não cometeu, sofreu sobre a ira de Deus que estava destinada a mim, para me salvar, e achar que eu tenho o direito de olhar para alguém que me magoou e não perdoar, e não abraçá-lo? Não vão existir 2 novos céus e 2 nova terra. Nós somos uma família. Como nós podemos olhar para Deus e negar o perdão àquele que nos magoou? Perdoar é difícil, é renúncia. Mas quando nós olhamos para tudo que Deus fez, essa renúncia se torna pequena diante da cruz. Nós somos uma família, nós ainda não somos perfeitos, nós temos falhas. Mas quando nós olhamos para o que Cristo fez, tudo isso é pequeno. Isso é momento de engolirmos o orgulho, de engolirmos a nossa autossuficiência, a nossa arrogância de dizer que somos superiores. O mesmo Cristo que nos salvou é que salvou aquele irmão que nos magoou. O mesmo Cristo que me salvou é aquele que pode salvar a qualquer ímpio lá fora. Não existe pecado que Deus não possa cobrir. O sangue de Cristo não é pouca coisa, não é fraco. E se Ele nos salvou, Ele pode salvar o irmão. E se Ele nos perdoou, nós temos o dever de perdoar. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai amado, pelo Teu Evangelho. Eu te agradeço porque aprove ao Senhor, Pai amado, entregar Ele a nós, Pai, que somos pequenos e falhos, Pai. Mas o Senhor, Pai, aprove nos salvar, Pai. Te agradecemos por essa salvação, Pai. Tem um pedido que eu quero fazer nessa noite, Pai. É que vivamos de modo digno dessa salvação.
que vivamos de modo coerente com essa salvação, que vivamos de acordo com as Escrituras e não com aquilo que pensamos estar correto, mas com aquilo que a Tua palavra diz que está correto, Pai. Porque um dia estaremos juntos diante do Senhor, Pai. E essa é a nossa esperança. E nos alegramos disso, Pai. E nos alegramos, Pai, porque o Senhor permite que nós vivamos muito do que viveremos lá, Pai amado, aqui, reunidos com os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.